seu corpo com muito carinho. Não deixe que ninguém te toque de um jeito anormal. Corre, conta tudo, tudo para alguém especial. Ouve aqui com atenção, meu amiguinho. Deus criou seu corpo com muito carinho. Não deixe que ninguém te cause dor, vergonha ou algo mal. Corre, conta tudo, tudo para alguém especial. Deus te fez para sorrir, não pra chorar. Ha, 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 ha. Só pra sorrir, e se alegrar. Ha, 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 ha. Ouve aqui com atenção. Boa noite, a paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. Boa noite a todos que estão aqui conosco. A gente vai dar início à nossa live. Paz do Senhor, irmã Risonete. A Franciele já está aqui com a gente. A Karen Priscila, paz do Senhor. Boa noite, Isolda. Ana Lécia, tia Cleide, Nadir. Boa noite a todos. A gente já vai dar início à nossa live com a participação da Franciele, que é a presidente do Conselho Tutelar aqui de Jataí. A gente preparou já algumas perguntas, mas você que está nos assistindo, se você tem alguma pergunta, pode estar enviando, eu vou estar anotando aqui. E à medida que a gente for evoluindo, a gente vai inserindo as perguntas para a Franciele, tá bom? Então, todas vocês sejam bem-vindas. A Franciele já está aqui, eu vou convidar ela, para a gente já começar sem demora. Vamos ver se vai dar certo. Acredito que já. Franciele. Oi, boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Paz do Senhor, vocês. Paz do Senhor. O som tá muito bom. Aquela hora você tá no notebook? Tô no celular mesmo. Ah, tá. Não, então tá ótimo. Então, você pode se apresentar, né? E aí a gente vai dar início à nossa live. E já lembrando o pessoal que se alguém tiver alguma pergunta, pode estar fazendo. A gente vai tentar ver se consegue fazer agora, né? Online. Se não der, depois a gente fica devendo, mas a gente vai tentar fazer tudo agora, tá bom? Pode se apresentar, Franciele, fique à Então, vontade. boa Seja noite, bem-vinda. né, a todos que estão assistindo aqui com a gente. É com muita honra, né, a gente está aqui participando, sempre à disposição de quando vocês precisar. Meu nome é Franciele, eu sou presidente do Conselho Tutelar e estamos à disposição, assim, para levar esse assunto a quantas famílias for necessário, né? Porque, infelizmente, nós estamos a gente tá com bloqueio, né? Por causa da pandemia, a gente não está conseguindo chegar ao público, né? Assim, às escolas, para a gente estar levando esse assunto. Então, assim, nós não estamos negando convite para estar na mídia, porque quanto mais famílias chegar a esse assunto, melhor vai ser. É verdade, Franciele. Então, para a gente começar, vamos falar um pouco sobre o conselho, porque assim, hoje até a Karen estava conversando comigo e ela disse que quando ela era pequena, ela morava próximo do conselho tutelar. E era assim, era terror para as crianças, né? Então, assim, era um mito que existia do conselho tutelar, né? Assim, ainda hoje ainda há esses tabus, né? A gente sabe que mesmo que o tempo mudou, evoluiu, e eu creio que vocês tentam apresentar o conselho diferente, mas acredito que ainda tenha isso. Então, fala um pouco pra gente sobre o conselho tutelar, qual que é o papel dele na sociedade, nessa questão que está tão presente hoje, que é a violência contra criança, sexual contra criança e adolescente, né? Pode falar pra gente assim, um pouco sobre isso. Então, eu acredito assim, ó, que os pais que colocaram medo, né, nas crianças acerca do conselho tutelar. Tudo é conselho tutelar. Se a criança não quer comer, vou ligar para o conselho tutelar. Então, assim, colocou sim um certo medo. Às vezes a gente vai em casas, assim, fazer visita, tem criança que chora quando vê a gente lá. Aí tem umas que não sabem nem ler.
que não consegue ver escrito conselho tutelar no uniforme ou no carro, mas quando a gente fala que é do conselho, tem umas que corre, vai, gruda na mãe e fica pronto, vai me levar. Então, assim, a gente está tentando levar uma forma diferente para essas crianças, que não é dessa forma. Assim, o conselho, ele protege, né? Ele faz, é muito pelo contrário. Se as crianças soubessem tanto que elas são protegidas por nós, elas aproveitariam um pouco disso, né? Lógico que tem umas que também usa de outra forma. Ah, se você me bater, eu vou ligar para consertar. Também não é assim, não, gente. A mãe pode educar assim, sem exagero, mas nós não somos uns bichos, não. A atribuição do conselho tutelar, ela é mais de cumprir as medidas de proteção. Então, assim, se a gente vê que o direito de uma criança está sendo, ou adolescente está sendo violado, a gente entra com o nosso papel, que é cumprir com as medidas de proteção. Que seja retirar a criança do local, que seja ajustar a família, porque nós não trabalhamos só com crianças e adolescentes, a gente trabalha com a família, né? Já teve casos da gente ir que os pais estavam separando, e aí a gente conversou muito, e assim, a gente já conseguiu até ajustar isso aí, você entende? Para trazer um lar harmonioso para aquela criança. Assim, e hoje a gente vê muito que, acredito que, eu vou falar para você, eu falar 100%, eu vou estar sendo exagerada, mas acredito que 90% dos lares é falta de Deus. As pessoas hoje em dia não buscam de forma alguma, você fala assim, vocês frequentam alguma igreja? Não. Vocês têm uma religião? Não. Aí os que não têm falam, eu sou católico. Eu falo, mas qual foi a última vez que você foi na igreja? Ah, deve ter uns 10 anos. Eu falo, ah, não. Então você tá feio. Então, assim, a gente não fala questão nem de placa de igreja, né? A gente fala para buscar Deus de qualquer forma. Tem pessoas, eu sou espírita, mas tem muito tempo que eu não vou. Então você volta aí para o centro espírita. Não deixe de buscar uma religião, levar seus filhos para ter um temor a Deus, né? Então, assim, a atribuição nossa, ela é tão expansiva, sabe? Que se eu for falar aqui que é atribuição do conselho, a gente fica aqui a noite inteira. Mas o papel maior nosso é cumprir com as medidas de proteção. A gente faz de tudo para estar protegendo as crianças e os adolescentes de situações de risco. Ai, que ótimo, Franciele. Assim, a gente vê que o papel do conselho ele é primordial hoje em dia, né? A gente percebe que, embora tenha essa cultura, mas isso vai sendo quebrado à medida que a gente vai expondo isso para a sociedade, né? Que a gente vai passando. Primeiro eu nem agradeci, a gente queria agradecer a tia Cleide, que disponibilizou a página pra gente, assim, para que a gente pudesse estar trazendo a Franciele, porque a gente entende essa importância, assim, o Maio Laranja, ele traz muito isso pra gente, assim, da gente refletir sobre as questões de violência, do abuso de criança e de adolescente, e é importante porque o Conselho Tutelar, ele é muito parceiro de quem quer buscar que essas crianças sejam, assim, que esses direitos não sejam mais violados, né, de alguma forma. Então, assim, o Conselho Tutelar, a gente tem que estar sempre junto com ele. Se você faz parte de alguma igreja ou de algum movimento que quer defender as crianças, estejam juntos com o Conselho Tutelar da sua cidade, porque é primordial. E a tia Cleide abriu pra gente a questão da página, né, queremos agradecer ela, o pastor Roberval, que cederam para que a gente tivesse aqui, aliás, abraçaram com a gente esse projeto, né? Ele até teve ministrando no último sábado. Queremos agradecer a Franciele, já quero te agradecer, Franciele, por você estar aqui com a gente, por você estar se dispondo a falar com a gente, né? A gente agradece muito e pedir a quem estiver aqui na live para estar compartilhando, porque às vezes existem pessoas que não conhecem, né? Às vezes não sabem, às vezes é o que a Franciele falou, tá lá falando pro filho, se você fizer isso, eu vou chamar conselho. Tipo assim, passando medo na criança e às vezes aquele medo, a criança depois, ela tem uma resistência ao conselho no momento que ela precisa. Né? Então a gente tem que ter muita sabedoria, então é importante a gente tá divulgando, tá compartilhando, compartilha com pessoas, não só da igreja, mas de outros locais que você esteja inserido, esteja compartilhando para que eles também estejam participando dessa live com a gente. Uma outra pergunta, Franciele, é assim, qual que é o suporte que as vítimas de abuso, elas se encontram no conselho? Quando ela procura, né, o auxílio do conselho, qual que é o suporte que ela tem? Então, essa questão aí que você falou é muito importante, porque
quando a mãe coloca muito medo na criança, às vezes a gente vai abordar ela por alguma denúncia, né, que teve, e elas não falam, porque elas ficam com tanto medo que elas não falam, sabe? Dependendo da idade, a gente tem muita dificuldade daquela criança abrir para nós. A gente tem que usar o nosso trabalho, a nossa experiência, sabe, para se desdobrar e dar conta de que aquela criança solte alguma coisa. E hoje a gente está até com a equipe de psicólogo, assim, que está ajudando, tem o CREAS, né, que ajuda muito nós. A Delegacia da Mulher também disponibilizou um psicólogo também para nós. Não para nós, né, para eles lá, que se a gente precisar, ele também pode estar ouvindo a criança. O primeiro passo é o quê? A gente recebe a denúncia, vai até o local. Se a gente vê que aquele local a criança não está tendo segurança para falar, não está tendo aquela. A gente vê que ela está apreensiva, a gente pega ela, criança ou adolescente, e leva até o conselho tutelar, a gente conversa em particular, explica direitinho o que vai acontecer se ela falar, quais são as medidas que a gente vamos tomar, né? Nós do conselho vamos tomar, e explica que aquilo ali não está legal, que aquela situação não é uma coisa normal. Porque tem pais que não falam desse assunto para os filhos, e eles acham que aquele abuso é uma coisa normal, e não é. Então, assim, quando a criança fala realmente que houve aquela situação, a gente retira ela do local que ela estava, e aí a gente procura um familiar que seja apto a receber aquela criança, né, aquela vítima, e faz a visita, né, até a casa, vê se realmente tem condições de receber. A gente fala condições, não é tanto financeira, porque a rede em si, ela dá um suporte para essa família também, sabe? Se for preciso receber uma cesta básica e tá ajudando com alguma coisa, a gente organiza de todas as formas para ajudar, para poder receber aquela criança, mas a gente vê se lá é um local seguro. Já teve casos da gente atender que a menina falou, eu vou morar com minha avó. A gente liga para a avó fala, não acredito nela. Então, assim, como que você vai deixar um adolescente na casa de uma avó se nem a avó acredita nela? Então, assim, a gente precisa colocar a criança num local seguro. E aí a gente procura. Se não tiver de forma alguma, aí a gente tem que levar para o lar transitório. Então, assim, só que assim, na minha concepção, eu tento de todas as formas achar um familiar. Que seja primo, que seja tio, porque eu acredito que o lar, para mim, é o último local para a gente levar uma criança ou adolescente. Porque eles precisam ser acolhidos, e às vezes lá não vai ter esse acolhimento, né? Que a pessoa está precisando naquele momento. Então, assim, a gente tenta, no máximo, achar um familiar. Mas a gente sempre está pedindo, sabe, para os familiares, esteja aberto, assim, para falar isso com os filhos. Nós atendemos um caso esses dias de uma adolescente que ela estava sendo abusada pelo padrasto durante 7 anos. Nossa. E a mãe não percebeu nada, sabe? Assim, a mãe falava que ele tinha muito ciúme dela, mas achava que aquilo era normal. A menina aparecia com hematomas, ela achava que o padrasto bateu nela porque ele estava com ciúme, que os dois desentendiam muito, mas ela aparecia com hematomas porque ela negava aquele assédio, aquele abuso, né, no caso, e aí ele batia nela. Então, assim, quando a gente conversou com a menina, que ela contou para nós o que estava acontecendo, nós chamamos a mãe lá e aí quando a gente contou para ela, a mãe chorou muito, a mãe ficou sem chão, sabe? Então, assim, é muito delicado isso. Só que o que aconteceu? A mãe não acreditou na filha. Então, assim, é uma dependência muito grande que a mãe tem do companheiro, que aí ela pensou assim, se eu ficar com minha filha, eu vou comer o quê? Você entende? Então, assim, as mães precisam trabalhar nisso. A gente não pode ser dependente emocional, dependente financeiro, assim, desse tanto, porque se chegar a acontecer uma coisa, a pessoa fica sem chão mesmo. Então, assim, se a mãe fala assim, não, eu vou ficar do lado da minha filha, igual a gente explicou para ela, nós vamos dar o suporte para ela também, você entende? Então, assim, a gente retira do local quando a família não acredita naquela criança ou naquele adolescente. Quando não acredita, não tem como. Então, assim, graças a Deus esse caso foi resolvido, o padrasto está preso. Então, a mãe e a filha não têm contato mais. E é muito triste, sabe? A gente fica muito triste com isso, porque, assim, a mãe é a primeira pessoa que o filho quer, que acredita, né? Que fica do lado. E
e geralmente, em caso de abuso sexual, ela é a última a ficar do lado. Ela prefere acreditar naquele companheiro por motivo, igual eu falei, da dependência, tanto emocional quanto financeira, do que ficar do lado da filha. Isso é muito triste, né, Franciele? A Karen tá até falando aqui, eu acabei de olhar aqui, a Karen falando que, assim, acontece muito, né, dos pais, às vezes os próprios pais não acreditar. Às vezes, é que a gente precisa fortalecer esses laços, né? Eu até ia te perguntar isso, mas você acabou já falando que se você acha que é importante discutir abertamente a violência sexual contra crianças com elas próprias, porque afinal de contas, elas também precisam saber se defender, né? Então você acabou falando aí a questão de que às vezes o pai, a mãe não acredita, mas se eles talvez já tivessem, a mãe numa estrutura diferente, ela já tivesse colocado a filha a par do que seria essas coisas e passado para ela todas as informações necessárias para saber se ela está sofrendo um abuso ou não, talvez teria sido diferente, né? Mas precisa de ter uma postura dos pais, né? Da mãe, Sim. igual como você disse, ela não pode estar nessa dependência total de um marido e esquecer que ela é mãe, né? Esquecer que Sim. os filhos dela têm necessidades e pode ser que a criança ou adolescente aparece com um hematoma do nada. E esses são os sinais, né, Franciele? Sim, assim, a questão do ciúme, né? Igual o padrasto. Um padrasto ter ciúme exagerado de uma enteada, ou vice-versa, assim, a gente fala muito padrasto, mas eu quero deixar claro que não é só padrasto. Existe casos de pai Mas, que né? abusa dos filhos, existe caso de nem filha, existe de filho também, de menino, sabe? Existe os casos sim. Existe caso de avô, igual as mães hoje estão trabalhando, precisa deixar os filhos com alguém para poder trabalhar, porque não está tendo aula. E o que que acontece? Vai para uma babá, talvez na casa da babá a criança pode estar sendo abusada por alguém. Então a gente precisa Uhum. explicar sim. Eu tenho 3 filhos, sabe? E eu falo muito para os meus filhos. Antes eu já falava, acredito que eu fiquei um pouco agora bem assim. Eu não vou. A gente tem que tomar muito cuidado também para não ficar neurótica, né? Mas eu falo Uhum. muito. Eu falo Uhum. assim para meus filhos, falo, olha, a pessoa que vai abusar, ela ameaça, ela fala que vai matar, mata a criança, mata a mãe, se você contar, vai fazer isso, aquilo. Assim, é umas ameaças que tem que a criança fica tão assim sem chão, porque um adolescente, eu acredito que ele já fica mais atento, né? Mas a criança, ela fica assim, e se me matar? E se matar minha mãe? E como ela não foi Uhum. conscientizada de que aquilo é um abuso, ela vai deixando. E para falar a verdade, existe casos de que o próprio abusador coloca a criança culpada do que aconteceu. Então, assim, ela já fica com medo da mãe, porque ela fala, mas eu sou culpada. Eu falo que é igual o caso de violência doméstica, né? Que fala muito Uhum. sobre isso também. As pessoas sempre tendem a colocar a vítima como a culpada. Ah, mas se eu não tivesse feito isso, não teria acontecido isso. Então, se a gente sempre está pedindo para as meninas dentro de casa, até mesmo com o pai, os tipos de roupa que vai vestir, sabe? A forma que senta nos lugares também, que isso julga muito, querendo ou não julga. Não porque a menina está com a roupa curta que vai dar motivo da pessoa abusar, não. Isso aí não justifica. Mas a gente tem Uhum. que fazer o nosso papel, né? Se nós sair com Uhum. a roupa curta na rua, vai ter gente mexendo com a gente, sim. Então, assim, a Uhum. gente tem que nos policiar igual eu tô falando, não justifica de forma alguma. Se a gente querer sair na rua andando, não justifica ninguém vir abusar da gente. Sim, sim. Mas a gente tem que fazer o nosso papel, sim. Uhum. Se conscientizar, primeiramente, que aquilo ali foi um abuso. A criança precisa ser Uhum. conscientizada. Igual assim, muitos pais são caretas, não gostam de falar sobre esse tema com os filhos de forma alguma. Então, assim, será que na rua ou na escola, naquele, como fala, naquele grupo de amigos, será que ela está aprendendo da forma correta? Então a gente tem que policiar isso, sabe? O que está levando para as igrejas? Quais os assuntos? Igual você falou. Quais os assuntos que estão sendo levados para a igreja?
Porque nas escolas a gente consegue fazer muitos eventos, principalmente no mês de maio, Uhum, palestras para uhum, conscientizar essas crianças e esses adolescentes. Mas como a gente não está conseguindo, é igual eu te falei, nós estamos tentando ir para a mídia, sabe? Tentar ao máximo levar esse assunto. Mas a gente precisa muito da ajuda dos pais. Nós estamos recebendo também denúncia através de aulas online. Então, assim, eu fico muito feliz porque os professores são muito parceiros nossos, sabe? Eles veem uhum, aquela criança ou aquele adolescente numa chamada de vídeo, até mesmo igual a gente está falando aqui, através de live, de aulas online, que a criança ou adolescente está triste, igual na igreja. Vamos pedir para fazer uns desenhos. Faça um desenho que representa como que você está no momento. Tem criança que... Esses dias uma criança desenhou numa live de escola aí, que mostrou na câmera para a professora, uma corda e uma criancinha do lado. Então, assim, aquilo ali preocupou tanto a professora que ela falou, meu Deus. Aí ela acionou a gente imediatamente. Chegamos no local, olha para você ver. A mãe que cria ela é uma mãe adotiva. Ela é evangélica. Na verdade, ela é missionária. Vão para o culto, todo culto. E ela não uhum. percebeu que a filha dela está com depressão. Então, Não. assim, dentro da própria casa, às vezes ela percebe isso fora, lá na igreja, mas dentro da própria casa a gente não percebe que está acontecendo alguma coisa. Então, a gente precisa Uhum, ficar atento, muito atento, porque tá tendo muito caso, sabe? Eu falo assim, enquanto a gente está conversando aqui, tem muitas crianças que estão sendo abusadas, tem muitos uhum, adolescentes que estão sendo vítimas. Então, assim, a gente precisa do apoio dos familiares, a gente precisa do apoio dos vizinhos. A gente vai em casa, às vezes o vizinho do lado, a gente fala assim, o que você me fala? Eles falam assim, não, eu não quero falar nada. Eu prefiro não falar. Então, assim, é ruim, às vezes está sendo omisso, sabe? Eu recebo, às vezes, mensagem de WhatsApp de pessoa conhecida minha, que a pessoa fala assim, tem uma vizinha aqui que a filha dela apanha muito do padrasto, ela grita muito. Aí eu falo, me passa o endereço que eu vou. Ela fala assim, não, eu prefiro que não, porque eu não quero me envolver. Eu tenho filho, pode acontecer alguma coisa. Eu falo, gente, não pensa assim, não. Denuncia. Vai ser denúncia anônima. Nós não fala de ninguém que denuncia, sabe? Nós já recebeu denúncia uhum, da própria mãe, denunciando a filha que estava maltratando a bebezinha. A gente não fala para não. as pessoas quem denuncia. Então, assim, tem Uhum, muita pessoa omissa, sabe? Tem muita pessoa que vê que tá tendo algum sinal e não tá tendo coragem de denunciar. Isso é doído? uhum. Sim, e é nosso papel enquanto cidadão, não só cristão, mas sim, cidadão, todo e qualquer cidadão, se você sabe, você tem que denunciar, porque você está sendo cúmplice daquele acontecimento. Se a criança está sendo violada de alguma forma, você sabe, você ouve o choro, você ouve os gritos, e você não quer se comprometer, você está sendo cúmplice daquilo ali. Se aquela criança, amanhã ou depois, ela vier a morrer porque ela foi maltratada de forma tão tremenda assim que ela veio a óbito, você pode saber que você foi responsável, né? Porque você omitiu, você foi Uhum. omisso, você foi cúmplice daquele assassinato, né? Então nós temos que ficar Sim, realmente muito atentos, né, Franciele? Uma questão que às vezes, muitas vezes as pessoas colocam, que às vezes a violência acontece só com meninas, né? E a violência, como você já falou aí também, ela acontece tanto com meninas quanto com meninos, é isso, Franciele? isso, isso. Assim, com meninos a porcentagem é bem menor, sabe? Menor, né? Uhum. Mas existe sim. Já recebemos vídeo que aconteceu no Brasil de abuso contra menino que você não consegue nem assistir, sabe? É coisa assim que Uhum. é repugnante de ver. Então, assim, tem coisas muito. Graças a Deus aqui em Jataí existe sim caso de violência. é, não são muitos, mas existe. Eu quero falar assim aqui, não chegou até nós nenhum caso assim de violência contra menino. Por que eu falo contra menino? Porque eu acredito que contra um menino é mais doloroso, né? Eu acredito que seja é Uhum. complicado de falar isso, que todas as violências são difíceis, né? Mas eu falo assim, Uhum. existe casos que as pessoas fazem assim, quando é com menino, eu acho que aquela violência ela é muito maior, você entende?
Uhum, Eu, sim, eu, eu sim. acredito que seja, sabe? Eu acredito que seja. Nem sei te explicar a forma correta, sabe? Mas, igual eu te falei, a gente já recebeu vários vídeos que aquilo ali é muito doído, sabe? Da pessoa chegar Uhum. a usar até cabo de rodo. Então, só para você Nossa. entender o tanto que as coisas não dá nem para falar. Então, assim, e também deixando claro que a violência, ela não é violência só enquanto foi consumada, não. A violência, ela Uhum. começa através de uma foto, sabe? A Uhum. violência, ela acontece de um toque, você entende? Igual assim, Uhum. tem caso de violência sexual que a mãe fala assim, ó, mas o exame de conjunção carnal deu negativo, então ela não foi abusada. Eu falo, mãe, não é Uhum. assim. A própria Uhum. menina relatou que não houve, não foi consumada aquela violência, mas Uhum. houve as coisas, as preliminares, sabe? Houve Uhum. que ela foi molestada. Então, assim, a violência ela tem várias formas, não é só quando se trata de um ato sexual, não, assim, de toque, Uhum. sabe? Sim, A sim. gente já É, recebeu várias denúncias de menina de 10, 11 anos que está conversando com pessoas de outro local, não sabe nem quem é, que está uhum. recebendo foto de homem, sabe? Homem nu. Então, assim, aquilo ali a Uhum. gente envia imediatamente para a polícia para eles investigar quem é. Isso já é uma Uhum. violência. Sim, sim. Eu estive pesquisando a questão da violência sexual e aqui no final falava bem isso que você disse, que a violência sexual ela não exige necessariamente o contato físico. Basta uma ação que se utiliza da criança ou do adolescente para fins sexuais. Então, aquela pessoa que está mandando aquela foto ali, ela está fazendo isso, né? Ela está se utilizando daquela criança para fins, para satisfazer o desejo dele, o prazer dele, né? Então, assim, Uhum. realmente, e assim, às vezes isso fica muito, as pessoas acham que a violência sexual, ela só acontece quando exatamente ocorreu a conjunção carnal, e quando na verdade não é só isso, né? Quando a Uhum. criança é tocada de forma indevida, é tocada nas partes privadas dela, né? Então, tantas coisas que acontecem que às vezes as próprias mães quer minimizar, quer falar que aquilo, não, mas não aconteceu, né? Como você mesma disse. Então, a gente tem que ficar muito atento com isso. Eu acho que as famílias têm que ficar mais atentas, né? Assim, quando tem um familiar que é muito, que fica, de repente a criança está muito grudada, você tem que ficar mais atento para ver se aquilo ali realmente é só um, um carinho, um amor assim fraternal ou tem alguma coisa a mais. E a gente precisa ficar sempre muito de atenção redobrada, porque o mundo está muito mudado, né? Antigamente, ou a gente não sabia muito, ou não acontecia muito, eu não sei bem o que que era, mas era Eu diferente. Hoje a acredito que gente não, tem não era pouca é, informação. pouca informação. E hoje, Franciele, você acha que assim, depois, de antes da pandemia, eu não sei se você já estava no conselho, para depois da pandemia, os números reduziram, assim, você acha que a subnotificação, assim, a gente perdeu muito, né? Porque as escolas fecharam, igual você falou, as professoras são os parceiros do conselho tutelar. Hoje eles ainda conseguem identificar alguma coisa no online, mas não é a mesma coisa, né? É um pouco diferente. Você acha que a pandemia, ela trouxe isso, assim, de negativo, entre tantas coisas que a pandemia trouxe de ruim, isso também, assim, das crianças ficarem mais subjugadas ali dentro do seu cantinho, no seu lar, às vezes sofrendo, né? E às vezes nem não conseguindo que alguém interceda por elas, como às vezes a professora percebe a criança e denuncia. Assim, eu até estava fazendo uma pesquisa, era para ter diminuído, né, os casos de violência, Uhum. porque como as crianças estão isoladas, elas não estão tendo contato com ninguém para falar. Mas Uhum. não, assim, aumentou, principalmente do ano passado para este ano, acredito que pode ser por causa das aulas online também, aumentou Uhum. 50%. Preocupante, sabe? Muito preocupante. Porque as crianças elas estão em um contato maior com aquele abusador, porque a pessoa que abusa de uma criança ou adolescente não é pessoa distante, é pessoa de dentro do lar, é uma pessoa próxima, é um vizinho, é o avô, é o pai, é o padrasto,
igual eu falei, às vezes alguém que está na casa de uma babá, ou até mesmo uma babá, já teve caso de babá também. Então, assim, tanto quanto você falou, se a criança está muito próxima daquela pessoa, eu sempre falo, mãe, não deixa sua filha ou seu filho sentar no colo de ninguém. Tem homens, até mesmo de idade, que quer colocar a criança no colo e fica, às vezes, esfregando ali. E a mãe não percebe que aquilo ali acha que tá bonitinho. Não é, mãe. Aquilo ali pode estar iniciando uma situação de abuso. E tem também o caso da criança não estar querendo ir para aquele lar. Existe casos da criança estar chorando, falando, mãe, eu não quero ir para a casa do meu tio, eu não quero ir para a casa do meu pai. Ou pai, eu não quero ir para a casa da minha mãe porque meu padrasto está lá, eu não quero ir. Às vezes não fala que é por causa disso, mas está chorando, sabe? Então, assim, hoje, infelizmente, está tendo muito pais separados. Então, assim, o pai, quando a criança está indo para a casa do pai, começa a observar ela também, que às vezes o pai observa uma coisa que a mãe não observou. Sabe, tá chorando, não quer ir para um local, procura sentar e conversar. Para de achar que é rebeldia de adolescente, que é birra de criança. Pode ser que seja, mas é muito melhor a gente pecar em excesso de preocupação do que de fingir que aquilo ali tá normal. Não tá normal. Então, os pais precisam ficar muito atentos com isso, com essa questão, igual assim, ó, como que você observa que a criança está sendo vítima de um abuso? Tem me perguntado muito isso por esses dias. É nas atitudes dela, no comportamento dela. Mudou o comportamento, fica atenta. Tem alguma coisa errada, que seja um abuso ou que seja qualquer outra coisa. Tem alguma coisa errada. Questão de nota das escolas também. A criança ou adolescente caiu as notas. Muitos pais querem castigar, mas não quer ouvir. Não quer dar aquela atenção. Coloca a criança no quarto, um adolescente sozinho, e vai conversar com ele. Tá com dificuldade de ter diálogo? Chama o pastor da igreja, chama a pastora da igreja. Igual esses dias eu tava com um bloqueio com minha menina, eu falei assim pra pastora minha, eu falei, pastora, conversa com minha filha, vê o que pode estar acontecendo com ela. Então, assim, minha filha chorou conversando com ela, porque tava querendo vir, que eu não acredito que a maioria que estão aqui são evangélicos, mas hoje em dia o inimigo está colocando uma depressão na juventude tão grande que vem do nada, sabe? Não tem um motivo daquela depressão. Às vezes é uma depressão do nada. Pode ser que seja, sim, uma violência sexual, sim. Mas nós atendemos casos que as crianças... Não, que isso é mais adolescente. Que os adolescentes estão se automutilando. Os braços dos adolescentes estão tudo cortado. Para quê? Para chamar a atenção dos pais. Então, assim, tem adolescente que deixa carta, que tenta tirar a própria vida para chamar a atenção dos pais. Então, assim, precisa muito ficar atento disso, porque às vezes vai dar certo essa tentativa de suicídio, aí vai ser tarde demais. Então, coloca o pastor da igreja para estar conversando, a pastora, né, uma missionária, para estar conversando com a filha, o pastor para estar conversando com o filho, porque tem pais, sim, que tem dificuldade de falar. Isso aí eu entendo que existe. Às vezes é pela criação que teve, né, que tem aquela dificuldade. Mas os pastores estão ali, preparados para isso. Tá certo. Tem uma pergunta que eu tinha separado aqui, mas alguém fez aqui a pergunta também. Qual que é o perfil do abusador? Assim, mais predominantemente, tem um perfil que é predominante ou não? É o pai, é o vizinho, é o padrasto? Tem um perfil, assim, que ele é predominante nesse meio ou não? Infelizmente, a maioria dos casos são os padrastos. A maioria dos casos são eles, assim, é igual eu falei. Tem falado muito. É o rodízio, né? É o rodízio de padrasto que as mães estão fazendo. Conheço uma pessoa, já quer colocar imediatamente na casa, já quer empurrar os filhos naquela pessoa, para que ele entenda que tem o filho e você tem que querer meus filhos. A gente pede, mãe, conheça melhor aquela pessoa, sabe? Tem gente dentro da igreja que comete abuso, sim. Sabe, tem pessoas que têm cargo na igreja que comete abuso, sim. Não é porque é crente, que é evangélico, que é santo, não. Sabe? Então, assim,
As Uhum. pessoas têm muito a falar sobre isso, que às vezes uma pessoa que é da igreja comete um ato igual, não sei se vocês estão acompanhando a mídia, está tendo caso de pastor, que tá muitos casos de pastores, né, que estão é, é, abusando de menina que procura eles para conversar. E assim, as Uhum. pessoas querem jogar pedra, mas não são seres humanos, estão sujeitos a errar Uhum. sim. Mas o que que a gente tem que Uhum. fazer? A gente tem que policiar no quê? Igual eu acabei de falar. Eu não vou colocar a minha filha para conversar com o meu pastor, eu vou colocar ela para conversar com a minha pastora. Então, assim, a gente erra Sim. muito nisso, sabe? Uhum. Devemos fazer o nosso papel, devemos fazer a nossa parte para que evite esse abuso, sabe? Então, Sim, assim, é verdade. precisamos muito policiar nesse sentido de padrasto. Isso aí, infelizmente, é o número um, sim, sabe? De caso Uhum. de abusadores, né? Uhum. E a gente sempre pede para os pais, assim, para os pais não, para as mães, né? Fiquem atentas sobre isso, porque eu vou te dar um exemplo de um caso que aconteceu em Rio Verde, e aí o pai da Uhum. menina é daqui de Jataí, e aí a gente Uhum. atendeu o caso. Eu fui Uhum. até, eu e um outro conselheiro que atendeu esse caso primeiro, a menina relatou pro... Na verdade, aconteceu assim, ó. Uma prima da mãe foi para casa visitar a casa e dormiram lá em Rio Verde. Chegando lá na hora de dormir, eles achou estranho que a menininha dormiu com o padrasto. Ela tem 4 anos de idade. E aí eles achou aquilo estranho e contou para o pai. Ainda bem que eles contaram, porque tem pessoas que não contam. E aí o pai pegou a menininha para Uhum. ficar com ele e conversou com ela. A esposa dele com ele que foi conversar com ela. Ela falou que o padrasto passava a mão nela, que eles dormiam todo dia junto e tal. E aí aquele pai ficou desorientado. Ele ficou desesperado. Ele falou: o que que eu faço? Eu não vou deixar minha filha voltar para lá. E fica sem saber o que fazer. Imediatamente ele procurou o Uhum. conselho tutelar. Fomos até a casa. Eu conversei com a menininha, a coisa mais lindinha do mundo. A menininha virou para mim e falou: Uhum. olha, a minha mãe, ela falou assim, ó, eu vou te contar tudo, mas você não vai contar pro meu pai? Eu falei, não, eu vou guardar segredo. Ela falou que como Uhum. ela cai da cama, a mãe preferiu deixar a cama dela para ela e o padrasto e foi dormir na cama da menina em outro quarto. Olha que absurdo, gente. Por que que ela não fez ao Nossa. contrário? Por que que ela não colocou, não dormiu com a Uhum. menininha na cama O dela até ela padrasto, né? dormir, ou fica lá e deixa o padrasto sozinho? Então, Uhum. assim, tem casos, Uhum. infelizmente, que a mãe parece que empurra para acontecer aquilo. Aham. E aí Uhum. foi o que aconteceu, né? O padrasto não houve. A palavra certa é penetração, né? Mas houve aquele abuso de outras as formas, sabe? Que foi horrível também o que Uhum. ela relatou para mim que aconteceu. É, E aí, o que que aconteceu? A gente orientou o pai a procurar a delegacia, deu parte do padrasto, e aí a menininha não voltou mais. A mãe entrou em contato com a gente por telefone, desorientada, falou que isso não existe, que a menina está inventando e que ela ia dar um jeito de buscar a filha e tal. A gente falou que não podia, que ela tinha que procurar um advogado, que ela não podia mais. Então, primeiro passo, ela ficou do lado do marido dela, ela não acreditou na filha. Então, de forma alguma, essa Uhum. criança ela é devolvida para a mãe. Aí, foi Uhum. tão triste esse caso que recentemente eu recebi uma notícia, porque nós trabalhamos muito em parceria com o CREAS. A gente encaminha aquela Uhum. criança para o CREAS e o psicólogo atende ela. Aí ele Uhum. foi lá na casa, ele me ligou. Nossa, eu fiquei muito triste. Ele falou assim que ela estava aguardando a minha visita lá de novo, que ela gostou demais de mim e que a mãe dela tinha Uhum. morrido de Covid recentemente. Menina, foi horrível, Nossa. sabe? Mas Uhum. assim, para te contar, detalhar para vocês esse caso, que o que que aconteceu? A mãe empurrou praticamente que essa menina Uhum. fosse abusada de uma forma, né? Então a Uhum. gente precisa Uhum. ficar atenta com isso. Porque a gente não conhece as pessoas, né, Franciele? Hoje a gente convive tanto, às vezes, com as pessoas anos e depois, de repente, você conhece. E aí as mulheres hoje em dia têm conhecido, assim, em pouco prazo de poucos meses, já traz para dentro da casa e já quer colocar o filho, a filha, igual no caso dela, colocar já para dormir junto com o padrasto como se ele fosse o pai. E hoje em dia
até o pai, às vezes, é complicado, né? A gente já ouve casos nessa questão. Então, assim, a gente realmente tem que vigiar. Nós que somos mães, que temos filhos, nós temos que ficar atentos, todo o comportamento dos nossos filhos, porque eles demonstram, né? Eles mostram o que você falou várias coisas aí, a queda no rendimento da escola, às vezes a criança vai ficar mais retraída, vai ficar amuada, vai ficar chorosa, às vezes ela tá chorando, a mãe acha que é birra, que é manha, mas vai olhar, mãe, você tem que observar, é seu papel de mãe, ver o que está acontecendo com a sua criança, porque do nada ela ficar assim, não é algo natural, pode ser uma depressão simples, como disse a Franciele, mas pode ser que ela está sendo abusada e a forma dela reagir é querer se automutilar, é pensar em suicídio, é pensar em tantas coisas ruins, né? Mas por conta dessa situação, né? Então nós temos que ficar muito atentos. Uma E o outra questão que suicídio, você pode falar. e o suicídio não vai para a mídia, né? Eu acredito que não Não seja vai. para induzir as pessoas, né, a cometer, mas não vai para a mídia, o tanto de que tem de adolescente que comete suicídio, e já houve caso de adolescente que cometeu suicídio por causa do abuso sexual. De Uhum, pensar assim, se eu contar isso para minha mãe não vai acreditar, igual o caso dessa menina, que graças a Deus ela teve, assim, o psicológico dela estava bom, sabe? Porque uma criança que é abusada durante 7 anos, aquilo ali traz um trauma que se a gente, igual nós estamos com a equipe trabalhando com essa adolescente, de muito grande, sabe? Porque se a gente não trabalhar, ela vai ter trauma. Você entende? Então, assim, já uhum, existiu o caso de que a criança que vira adolescente é abusada e comete o suicídio por não saber o que fazer. Porque ela não uhum, confia numa pessoa e ela deixa carta falando o que aconteceu. E mãe continuar uhum, com o marido ainda, sabe? Então, assim, não estamos aqui falando para culpar as mães, não. De forma alguma, não uhum, justifica. Igual eu sempre uhum, falo. Mas o que a gente precisa é que as mães fiquem mais atentas, conscientizando tanto ela quanto os filhos de que aquilo ali não está certo. Só mais um exemplo que eu vou te uhum, dar desse caso é o quê? Um caso de uma outra menina que morava em fazenda com o padrasto, e aí a mãe ia fazer o pré-natal aqui na cidade e deixava a filha com o padrasto na fazenda, só os dois, sabe? Então, assim, gente, não faça isso, sabe? Para com essa confiança. A gente não pode ter essa confiança desse tanto, não, sabe? E aí a uhum, criança, toda vez, ela era vítima. E ela falava que o padrasto que falava para a mãe, deixa ela aqui comigo, para não ficar sozinha. E a mãe deixava. E aí o que uhum, aconteceu? Quando houve a denúncia, né, do caso, que ela foi para a casa de uma amiga, contou para essa amiga, a amiga fez a denúncia. Quando a gente abordou a mãe falou assim: o que que tem? Eu já fui abusada também, isso é normal. Então, assim, para ela é normal, porque ela também já foi vítima. Então, uhum. infelizmente, existe sim lares que acham que isso é normal. E normal. A gente precisa conscientizar que isso não é normal. Não é. Com certeza ela foi uma criança abusada que não foi curada, né? E aí Uhum. ela já trouxe isso para a vida adulta dela. Ela acha que é normal a filha dela ser abusada, né? Então, até uma das questões que eu coloquei aqui, porque o abuso ele traz consequências psicológicas, né, para a vida da criança. A gente percebe que a maioria das pessoas, dos abusadores, alguns foram abusados na infância, né? Aquelas meninas que são abusadas e que não tem um processo de cura, de ser curada daquilo ali mesmo, a gente percebe que às vezes ela tem relacionamentos muito rápidos, ela se relaciona, ela é muito promíscua, se relaciona com várias pessoas, não tem alguém fixo, e aí depois vem as crianças, às vezes já não trata bem os filhos, já permite que essas coisas aconteçam com as crianças achando que é natural, né? Então, assim, Uhum. você acha quais são as principais consequências que essa criança ela vai, seja psicológica, seja social, que ela traz para a vida dela quando ela é abusada? E ela não passa por esse processo assim de cura, de trabalhar esse abuso, né?
existe casos a depressão vem em primeiro lugar, né? Uma das principais consequências é a depressão. Fica uma criança, um adolescente antissocial, pode também desencadear, como é que fala a palavra? Acho que é desencadear mesmo. Desencadear. Um adolescente agressivo, Uhum. não tem vontade de estudar, não tem vontade de trabalhar, são várias características, sabe? E existe também casos de meninas que são abusadas, que elas não conseguem ter mais relacionamento com o menino. Fica um trauma muito grande, aí naquilo ali ela vai procurar um relacionamento com uma menina. Não porque Uhum. ela é assim, ela tem essa característica sexual. Aquilo ali é Uhum. uma opção dela porque ela não consegue se relacionar com o menino. Gera um trauma muito grande, Uhum. sabe? Então, Uhum. assim, mais isso. Existem vários casos que nós atendemos de criança que fica trancada dentro do quarto. Ela não quer ir para casa da avó, ela não quer ir para casa de ninguém, sabe? Nem Uhum. ao mesmo ir para a escola. Igual você disse, ela não vai dar um futuro, ela não vai ter uma família bem-sucedida, geralmente. Ela precisa tratar Uhum. aquilo, sabe? Não tem condição de uma criança que é abusada ou adolescente que ele não é tratado, que seja bem-sucedido. Isso não existe, ela precisa tratar. Você entende? Então, assim, igual aconteceu esse caso que eu te falei agora há pouco. Porque senão ela vai achar que aquilo ali foi normal. Se ela vê um caso de violência, vai achar que aquilo sempre é normal e vai seguir, sabe? Dar sequência. Uhum. Então, assim, a gente tem Uhum. que eu não vejo outra forma, sabe? A gente precisa tratar. É, Uhum. Existem pessoas que pensam assim, eu não dei, igual você disse mesmo, eu não dei certo com esse relacionamento, eu vou buscar um outro. Casou, Uhum. teve filhos. Qualquer coisa fica intolerável. Eu não suporto isso, eu não quero aquilo. E sem pensar, tá ali aquele rodízio, né? Até que a geração toda sofre um abuso, né? Uhum. Sim. Tem uma pergunta aqui, deixa eu ver, é a Neidmar. Ela tá falando assim, o que você me fala, tá ruim para ver, mas deixa eu ver se eu consigo ver. Sobre minha Eu tô filha, conseguindo ler estava. aqui. Você tá conseguindo ver? O que você me fala sobre o caso da minha filha? Estava se mutilando, já foi na psicóloga, estava tomando remédio para depressão e agora está desaparecida. É a Neidmar. Eu conheço a Neidmar. É da filha, a mãe da Raíssa. Isso, é a mãe da Deixa eu... Raíssa. Peraí, que eu tô lendo aqui. Peraí. E agora está desaparecida há 1 mês e 21 dias. Saiu de casa e deixou desenhos que ia suicidar. Já foi várias vezes para o conselho. Ela estava de um jeito que não tinha mais motivação em se arrumar. Neidmar, o caso da Raíssa é bem complicado. Eu acredito, Neidmar, porque assim, ó, já chegou para nós vários relatos sobre a Raíssa, sabe? Até mesmo, Neidmar, eu não sei se isso é real ou não, de que ela estava se sentindo assim isolada, ela não tinha o seu carinho, você entende? O que eu quero te falar é porque é tão pessoal isso, assim, às vezes até ruim de eu estar falando aqui numa live, mas assim, já chegou para nós do conselho que a Raíssa, a Neidmar tinha conhecido o marido dela e aí ela deixou a Raíssa para o segundo plano. Então, assim, se realmente isso aconteceu, às vezes a gente não sabe que isso aconteceu, porque se não ter o diálogo, a gente não vai saber o que está acontecendo, aquilo ali está normal. Então, assim, isso sim traz uma certa revolta, porque adolescente, sem a gente fazer nada, ele já é revoltado, né? Eles já são meio que tá Uhum. descobrindo aquela adolescência, acha que tô mandando e fica testando os pais, né? Isso aí são todos. Eu tô passando por isso aqui, que é o início de uma adolescência, que é com minha menina. E então, assim, a gente sabe que não é fácil a adolescência de forma alguma. Então, a gente tem que se desdobrar, de todas as formas para dar conta de criar eles. Então, assim, o que chegou para nós, eu fiquei até pensando sobre isso. Mas uma coisa eu falo para Neidmar com toda certeza. Eu acredito que é um dos casos, Neidmar, que é de buscar a Deus, sabe? Eu acredito que quando você encontrar a Raíssa,
A primeira coisa que tem que fazer é o quê? Leva a Raíssa para uma igreja, sabe? Busca uma denominação para ela estar, que seja católica, que seja evangélica, espírita, porque o inimigo está aí solto para colocar coisa na cabeça da gente o tempo todo. Eu sempre falo para as crianças que a gente atende que nós temos um anjinho daqui e um diabinho de cá, né? Que fica o dia inteirinho falando no nosso ouvido. Então, assim, a gente sempre estar policiando nossos pensamentos, porque não é fácil, sabe? Tem atentado muito. Então, assim, eu acredito que seja isso, sabe? Talvez foi um relacionamento que é o seu esposo, né? Que eu conheci, que é uma pessoa muito boa. E talvez ela ficou com ciúme, que seja, sabe? E aí, logo ela, na carência dela, eu acredito, isso é uma coisa minha, que ela logo se envolveu com o rapaz que ela estava, sofreu o que ela sofreu, né? Que ela foi vítima de violência doméstica, e aí ela ficou sem chão, sabe? Porque ela se entregou totalmente para aquele relacionamento, que é onde eu falo. Ela ficou numa dependência emocional tão grande no rapaz que ela estava, que aí houve o que aconteceu, ela estava sendo impedida de ter o contato com ele, sim, por causa da violência doméstica, e aí é onde ela ficou desnorteada. Então, assim, isso sim, uma dependência emocional ou uma falta, sabe, Neidmar, que às vezes a gente tem, sim, como mãe. Eu falo isso por mim, sempre tudo que eu falo para mim primeiro, servindo para mim. Que a gente tem que dar atenção, que tá uma geração, sim, muito delicada, muito delicada. Se a gente não dá atenção para os nossos filhos em casa, a rua tá cheia de gente para ensinar da forma errada. Então, assim, talvez sim seja amizade errada, acredito que foi também, e é isso. Não é fácil, né? A gente vê que são situações que às vezes a gente não percebe, né? Às vezes a gente, dentro da nossa rotina corrida, às vezes a gente não percebe que a gente está faltando em alguma coisa com nossos filhos. Então a gente tem que estar também sempre muito atento quanto a isso, porque é natural. Hoje em dia, na correria que a gente anda, é tudo muito corrido. Às vezes a gente tem que parar um pouco, né? Respirar e verificar que tem as pessoas que estão ao nosso lado, que às vezes precisam um pouco de atenção, né? Da nossa atenção. Uma questão, Franciele, é que os crimes, assim, uma pergunta, os crimes sexuais contra crianças, eles nem sempre envolvem violência e ameaça, né? Às vezes a pessoa que violenta a criança, ele usa outros meios, é isso? Isso. É chantagem, né? Tem as chantagens, tem. Se você fizer isso, eu te dou isso também, sabe? Em troca de alguma coisa. E as pessoas, igual eu falo, o abusador, ele tá dentro da casa. Ele já conhece aquela criança. Ele já conhece o ponto fraco daquela criança. Vamos supor, é uma criança que está pedindo para a mãe uma bicicleta. Ele fala assim: eu vou te dar uma bicicleta se você fizer isso. Então, isso aí também é uma observação muito boa. Para a mãe ficar atenta à criança que está ganhando presente de uma pessoa que ela tá achando estranho, que existe sim isso, sabe? Fala, aquela pessoa não é de dar nada pro meu filho. De repente começou a dar presentinho. O que ele tá querendo? Você entende? Uhum. Colocar dentro do carro, fala, vamos dar uma voltinha ali. Assim, tem casos de violência que acontece quando a mãe tá tomando banho, quando a criança vai com o abusador no mercado. O prazo de ir no supermercado, o abusador já apronta o que ele quiser, você entende? Com aquela criança. Em troca de coisa mínima, sabe? Vamos ali que eu vou comprar isso e já tá passando a mão. Aí a criança acha que aquilo tá normal, ela pode se sentir incomodada, mas depois ela acha que aquilo ali tá normal. Acho que é um gesto de carinho, às vezes, né? Sim. E infelizmente, existe criança. Existe não, a maioria das crianças, elas conseguem sentir um prazer, achar aquilo ali bom, sem saber o que é aquilo ali, você entende? Então, por isso que a gente tem que conscientizar que aquilo ali não tá legal. Então, assim, o toque, a gente tem que falar, cuidado com o toque, não deixe encostar. Igual, tem casos de professores, né? Professor de educação física, tá passando a mão demais, desculpa, foi sem querer, fica atento para falar isso para os adolescentes, sabe? Fica atento com esses sem querer. Foi mal, não foi sem querer, às vezes não foi, não. Aquilo ali é o início de um abuso, sabe? Então, Sim. é isso, assim.
a, a gente tem que falar, sabe? Eu falo que a mãe, ela tem que falar, porque se aquela criança acontecer aquilo, ela sabe que aquilo ali não tá legal, sabe? Então, a Não tá certo. conscientização, ela é tudo, ela é primordial. Uhum, tá certo. E, Franciele, nos casos das crianças assim, que sofrerem abuso, onde elas devem procurar ajuda, né? Qual que deve ser a conduta do pai, da mãe, para procurar ajuda para suas crianças que foram vítimas, ou alguém que fica sabendo da pessoa, tem o conselho, tem também, acho que o Disque 100, né? Qual que é o número do conselho? Vamos passar aqui, qual que seria a conduta desse pai, dessa mãe, ou dessa pessoa que conhece, às vezes, alguma criança que está passando por abuso? Uhum. Tem um comentário aqui, antes de responder sua pergunta, eu vou dar uma Tá, lida nele para sim. vocês entenderem. Da Karen Priscila. Muitos Aham. jovens vão em busca de solucionar uma carência que tem ou teve na infância em algum relacionamento, onde, na verdade, só se encontra em primeiro lugar em Deus e depois com a ajuda da Isso, é isso família e mesmo. especialistas na É isso área mesmo. para solucionar problema. É desse jeito, é igual eu disse agora há pouco para a mãe da Raíssa. É, Uhum. tá tendo uma geração carente, sim, mas é por, assim, a mãe, ela tá buscando tanto um trabalho digno para ela, sabe? Trabalhar para levar para dentro da casa. Tem muita mãe também que mora sozinha, sabe? Que tem que cuidar dos filhos Uhum. sozinha. E igual assim, na rádio a gente deu uma entrevista, uma mãe falou assim, por isso que eu vivo sozinha com meus filhos, porque se eu souber disso eu mato. Ela fala desse jeito, sabe? A mãe comentou. Então, Uhum. assim, tem muitas mães que Uhum. elas vivem sozinhas para cuidar dos filhos, e aí, infelizmente, isso também gera uma consequência, porque às vezes a gente tem que se desdobrar para quê? Para dar conta do trabalho, dar conta dos filhos, para dar conta do que aquele filho está fazendo. Igual tem muitos adolescentes que apronta muito enquanto a mãe está trabalhando, sabe? E aí a mãe chega em Uhum. casa, tá cansada, às vezes tem que trabalhar, tem que arrumar a casa deles, porque a filha não pode arrumar. Então, assim, tá tendo as mães estão ficando muito estressadas, sem paciência de dar atenção para aquele filho. Então, assim, tá tendo sim uma carência. E é igual ela falou, tem sim que primeiramente buscar essa carência em Deus, tratar nessa carência em Deus. Eu atendo um caso de uma menina que ela até está no lar transitório, essa menina. E aí, até minha mãe mesma pegou muito com ela, sabe? Eu falei assim, mãe, vamos levar ela para a igreja, sabe? Vamos buscar, porque ela é uma menina que ela não tem aquela contato com nenhum familiar. Então, ela tem uma carência muito grande. Ela já tentou suicídio, sabe? Uhum. Aí minha mãe levou ela para uma igreja que ela frequenta, evangélica. Ela adaptou tanto com aquela igreja, gostou tanto daquela igreja, os jovens acolheu tanto, a gente fica muito feliz com isso, de estar levando esses adolescentes a buscar a Deus. Eu sempre estou pedindo, sabe? Igual eu não sei se existe pessoas ateu ainda, eu acredito que deve existir, mas eu fico indignada disso, mas tudo bem, a gente tem que respeitar. Mas toda Uhum. casa que eu vou, eu levo Deus em primeiro lugar, sabe? Eu falo, gente, vamos Uhum. buscar Deus. Ah, minha mãe não vai, minha mãe é alcoólatra. Vai você, sabe? Não precisa dela ir, não. Vai você. Sempre tem que buscar, sabe? É adolescente que tá namorando, chama seu namorado, vai pra uma igreja, não deixa de ir, não. Tem um outro caso Uhum. também que a gente ajudou muito, graças a Deus, uma adolescente aí, que a gente é muito feliz com ela. A primeira visita nossa foi no centro médico, na ala de psiquiatria, ela ter tentado suicídio. E lá dentro do centro médico, ela tentou suicídio. E eu falei tanto em Deus para ela, e junto com os outros conselheiros, que não é só eu, somos 5 conselheiros, conversamos Uhum. tanto com ela. Hoje, ela frequenta a igreja com o namorado dela. Se você vê o rosto dela hoje, o semblante, ela trabalha, sabe? Ela tá querendo crescer profissionalmente. Então, a gente fica muito feliz, sabe? Com isso, com essa progressão, sabe? De levar a palavra. Lógico que tem os que não, Uhum. que entra aqui e sai aqui, mas a gente faz o nosso Uhum. papel. A questão das Sim. denúncias, elas é feita através do plantão do Conselho Tutelar,
que eu vou até deixar aqui no comentário o número do plantão, que é o Uhum. 984449979. Esse telefone ele é 24 horas. Esse final de semana eu estou no plantão, o celular está até aqui comigo. Então, assim, se Uhum. ligar 2 horas da manhã, 3 horas, 4, 5, a gente está pronto a atender qualquer denúncia, sabe? Uhum. E Sim, tem também o WhatsApp nesse telefone, que ele só funciona horário comercial, WhatsApp. Tem o fixo do sim. conselho, que é o 3632-4120, que é de segunda a sexta também. E tem Uhum. também o Disque 100. O Disque 100 a pessoa liga, ele vai direto para o nosso e-mail e vai para a promotoria também, sabe? Todas as Sim. denúncias, não precisa preocupar com identificar, pode ser da família, a gente nem quer saber. Se a pessoa chamar Uhum. Franciele e falar que é Fernanda, para nós não vai fazer diferença, você entende? Então, assim, Uhum. faça a Sim. denúncia, não precisa identificar. É muito melhor você fazer a denúncia, a gente ir até o local, chegar lá, a denúncia não procede, do que não fizer a Uhum. denúncia e acontecer um homicídio, você sabendo, igual você mesmo disse anteriormente, a consciência vai pesar, Uhum. sabe, de não ter feito nada. Uhum. E é isso. Uhum. Tem só uma pergunta aqui, a Fabiana, ela tá falando aqui do Facebook do esposo dela, ela tá falando assim, ó, Franciele, vê se você consegue ler. Peraí. Como abordar. Como abordar as crianças? Peraí, deixa eu apertar aqui. Como abordar as crianças sobre esses assuntos, tanto na igreja como dentro da casa, como identificar se a criança está sendo abusada. A questão da identificação é igual eu falei, é o comportamento. Na igreja vocês conhecem a maioria das crianças, quem já é da igreja. Então, assim, viu que a criança está um pouquinho triste, tá um pouco assim, como que fala? Retraída, né? Assim, ela era uma menininha que conversa e tudo de repente está triste. Aquela criança está triste. Você chama ela num canto, separadamente das outras pessoas, fala, vamos ali conversar com a tia. O que está acontecendo? Sempre que você aborda uma criança, você pode perguntar para ela, sabe? Fala assim, tá tendo alguma coisa? Tem alguém que tá fazendo alguma coisa que você não tá feliz? O que que tá fazendo com você que você não tá feliz? Aí você fala assim, sua mamãe já conversou com você sobre passar a mão no seu corpo? Não tem problema chegar na criança e isso, sabe? Isso pode ser Uhum. tratado dentro da igreja, na Sim. salinha de criança, sabe? Fala assim, Uhum. vocês sabem que se alguém tocar nas partes aqui, ou a parte aqui, sabe? Põe a mãozinha, fala a linguagem da criança, sabe? Não adianta Sim. querer falar a palavra difícil, que a criança não vai entender. Vai Então fala entender. assim, como que você chama essa parte sua? Aí tem criança que fala assim, ah, eu chamo disso, eu chamo daquilo. Aí você trata aquilo ali como aquele nome que ela vai falar, sabe? E Uhum. fala assim, tem alguém que tá tocando aqui? Quem que lava aí fala o nome dela, sabe? Quem que lava aqui, Uhum. sabe? E começa a perguntar. A criança vai Uhum. falando, sabe? Alguma coisa, você vai Uhum. perceber, sabe? A gente percebe. Tem casa que a gente vai, que recebe a denúncia, igual esse caso do padrasto que ficou 7 anos abusando da enteada, quando até a Lúcia que foi nesse primeiro atendimento. Uhum. Quando a Lúcia chegou lá na casa, a menina tava assim, tava até dura, sabe? Ela não conseguia conversar. Aonde a Lúcia ia Uhum. com a adolescente, o padrasto ia atrás. Só Uhum. que a Lúcia foi até a casa alegando que era a escola, fez denúncia que ela não estava participando das aulas. Aí ela tentou conversar com a menina pessoalmente e ela não conseguia. O padrasto não Uhum. saía de perto. Aí ela falou assim para a mãe, aí ela olhou para a menina e falou assim, ó, tá acontecendo, né? Aí a menina balançou a cabeça. Algum sinal eles dão, sabe? Aí a Lúcia Uhum. falou assim para a mãe, mãe, eu preciso que a senhora leve ela amanhã lá no conselho, que eu preciso atender ela lá. Que eu vou dar uma advertência para ela, eu quero conversar com ela a questão da escola, sabe? Levou para o papo de escola. Uhum. No outro dia Uhum. foi a mãe, o padrasto, a adolescente no conselho tutelar. O padrasto não soltou, não. Só que foi bom ele ir, sabe por quê? Porque quando ela contou para Uhum. nós, imediatamente a gente acionou a polícia e de E lá a mesmo ele já foi polícia? levado. Que Entendeu? bom. Então, assim, e a gente tem que ter o espaço para conversar com aquela criança. O primeiro passo Sim. é esse. Nenhuma criança Uhum. vai falar o que está acontecendo
junto com a mãe, junto com o padrasto, junto com o pai, junto com a tia, porque se ela fosse falar, ela já teria falado. Então, assim, a gente precisa abordar ela longe de qualquer familiar, num local seguro, que ela possa confiar na gente falar. Uhum. Tá certo. Existem alguns materiais na internet, assim, a Carol Vargas, eu não sei se você já ouviu falar dela, ela tem um manual de prevenção da Carolita. E aí ela fala exatamente assim os pontos que podem ser tocados, os pontos que não podem ficar em vermelho, né? Que são as partes privadas. Então, assim, para quem quer trabalhar na igreja, é um material muito bom. Se você conseguir adquirir para sua igreja, manual de prevenção da Carolita Protege, é muito bom, porque ele te ensina a trabalhar isso na sua igreja, né? E eu acho que o que você diz também, pedir para as crianças fazer desenho é muito importante, porque tem criança que se expressa muito através do desenho. Você percebe que alguma coisa não está certa quando ela desenha, né? Então, eu acho que também é uma forma da gente abordar quando a gente está dentro da igreja, uma sala da igreja, dando aula para as crianças e conversando, como você disse, né? Então, acho que o mais importante é que a gente se posicione. Nós, enquanto cidadãos, enquanto cristãos, nós precisamos nos posicionar, né? Porque, assim, como a Franciele disse, as coisas acontecem sempre. Assim, as denúncias não diminuíram, aumentaram, né? Como ela falou. Então, a gente precisa estar realmente levantando essa bandeira, não só no mês de maio. A gente precisa levantar essa bandeira todos os dias, né? Todos os dias do ano, porque as crianças elas sofrem abuso todos os dias do ano. O Maio Laranja ele veio para nos lembrar que nós precisamos realmente nos posicionar. A gente quer agradecer muito a sua presença, Franciele, muito obrigada, foi de grande valia. A gente quer poder contar com você sim em outras ocasiões, em outros momentos, para que você possa estar vindo falar com a gente e por que não falar com as crianças, né? Para a gente poder trabalhar isso em algum momento. Então, assim, a gente está muito feliz por você ter estado aqui. Eu quero agradecer a cada um que esteve presente conosco nesse período. Compartilhe, a live vai ficar salva, compartilhe, passe para mais pessoas, para que mais pessoas se conscientizem dessa situação, né? Que ela é recorrente, ela é frequente no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado, né? Aqui onde a gente está, em Jataí, Goiás, aí onde você está, em outra cidade, acontece, o abuso é frequente, não é caso assim, quase não acontece. Não, acontece muito. Então, e às vezes, muitas vezes, a gente não fica sabendo e vence, a criança cresce com aquele segredo, né? Então, a gente precisa estar desmistificando isso, a gente precisa estar abrindo os olhos dos pais para que eles percebam, né? Para que eles possam ser os agentes que vão ver que o filho dele não está certo, que alguma coisa está errada e que ele precisa fazer alguma coisa em prol do filho dele, né, Franciele? Sim, a Karen colocou uma observação muito importante, que é a questão da paternidade, assim, dos pais. Como, infelizmente, está tendo muita separação, muito divórcio, né, no meio das famílias, que é o primeiro passo, né, de destruição, né, que é o divórcio, né? Que você destruindo um lar, automaticamente os filhos não vão ficar bem, os pais não vão ficar bem para cuidar dos filhos e os filhos não vão ficar bem por falta de algum deles. Então, Uhum. assim, nós atendemos muito caso de conflito familiar, muito mesmo. E esses casos de conflito familiar, que pode sim acontecer um abuso ali. Por quê? A mãe às vezes usa o filho para afetar o pai, ou o pai usa o filho para afetar a mãe. Então, assim, não estão pensando nas consequências, sabe? Aí Uhum. depois vai lá no Uhum. conselho, fala que não sabe o que acontece, que o filho não obedece. Então, assim, a gente sempre tem que ficar atento nisso. Separou, não deu certo? Tudo bem, assim, gente, paciência, né? Não é esse o assunto nosso hoje, mas a gente tem que pensar na consequência dos filhos, para que os filhos Sim, não paguem o preço da separação. Então, sim. cada um no seu lugar, sabe? Os pais separou, aquele filho ele precisa do pai e ele precisa da mãe. Sim. Sabe? Não Sim. adianta. A mãe ela não vai fazer o papel do pai e o pai não vai fazer o papel da mãe. Sempre vai Sim. ficar um vazio ali naquela criança ou naquele adolescente, que Uhum. desperta sim também uma depressão pela falta. Você entende? Então, a gente sempre está pedindo para os pais. Hoje eu recebi uma ligação no plantão da Delegacia Civil de uma mãe que chegou lá desorientada,
que era o dia do pai pegar a filha e ele não quis pegar. Então, assim, tá acontecendo muito isso, sabe? Então, a gente precisa Uhum. que os pais ficam muito atentos nisso. E eu sempre tô falando pros solteiros, né? Antes de casar, pensa bem, conhece bastante. O namoro, ele é para conhecer, né? Uhum. Porque a partir do momento que você teve filho, faça de tudo para dar certo, sabe? Sim, Seja mais tolerante, porque se você vai mudar de pessoa, você está mudando só o problema e sim, aumentando o problema, porque aquele ali sim, não vai ser o pai dos seus filhos. Então, é verdade. busque sempre a Deus, porque para Deus tem solução para tudo mesmo, eu sempre falo. Então, vamos buscar primeiramente a Deus, para que não comece aquela destruição da família, sabe? Uhum. Então, eu falo que os lares que estão hoje, que a gente atende, que estão com problemas, eu bato o pé, eu falo que 90% é falta de Deus. É falta de Deus, é falta de buscar uma religião, é falta de buscar, colocar Deus em primeiro lugar. Às vezes você entra Uhum. naquele lar, aquele lar tá. Você sente até um mal, sabe? De entrar naquele Uhum. local. Então, Uhum. assim, é mãe com depressão, é pai que não está preocupado com o filho, é às vezes o pai Uhum. que quer jogar toda a responsabilidade na mãe, porque a guarda está com a mãe. Não é, sabe? É Uhum. dos dois, os filhos são É dos dos dois. dois, sabe? Uhum. Assim, tá tendo muita alienação parental. A mãe coloca a filha contra o pai, ou o pai coloca o filho contra a mãe. E aí vai ter Uhum. um momento de que aquele pai ou aquela mãe vai precisar do apoio do outro, onde o filho não vai respeitar mais. Sim. De tanta alienação. Isso é crime também, Uhum. sabe? É Então, verdade. a gente sempre pede para os pais. A gente tem que conscientizar os pais primeiro, né? Para depois Uhum. conscientizar os filhos. E a Uhum. gente sempre pede, coloque a cabeça no lugar, coloque Deus em primeiro lugar na vida e vamos pedir a Uhum. Deus sabedoria para cuidar dos nossos filhos. E é isso. E eu agradeço também a oportunidade. Sempre que vocês precisarem, a gente está aqui. O pessoal que estiver aqui na live, for de igrejas diferentes, se precisar do conselho, igual a gente foi convidado para ir numa igreja no mês de junho agora, ministrando também, né, participando Uhum. de uma palestra a respeito também Uhum. disso, e não só violência Uhum. sexual, é abandono, sabe? Tem um caso, Uhum. só rapidinho para mim falar para vocês, tem Sim, coisa que a gente tem que compartilhar. Tem uma sim. mãe que ela deixa 3 filhos sozinhos em casa, e aí os vizinhos estão denunciando. Aí ela deixa, não é para trabalhar, não, é para ir para a noite para farra, sabe? Aí a gente foi lá na casa, a menina mais velha tem 9 anos. A mãe falou assim: a minha filha já tem 9 anos, ela tem que dar conta. Agora, como que uma criança de 9 anos cuida de um de 5 e de uma criança de 1 ano e meio? Aí a menina olhou Misericórdia. para mim assim, pedindo socorro, sabe? Eu falei assim: nós vamos Uhum. te tirar daqui. Aí, como a gente agora tá Uhum. monitorando a família, lá a mãe não tá deixando mais. Só que a gente já avisou Uhum. ela, a próxima vez que ela deixar, a gente vai retirar as crianças dela, sem dó, porque Sim, se nem ela tá sim. tendo dó, a gente tem que Uhum. ter. Nosso papel é esse, sabe? Eu falo Uhum. sem dó da mãe, porque das crianças a gente tem. Sim, sim. Então é isso, assim, aí vai na mídia, que o conselho tira a criança da mãe, tira os filhos da mãe, mas ninguém entende o que que a gente fez por Por trás, quê, né? sabe? Exatamente. Então é isso, assim, a gente, quando vocês verem que o conselho tutelar está fazendo alguma coisa, vocês podem ter certeza que a gente já tentou de tudo com aquela família. Uhum. É em último grau, que é um último momento, né? A última instância que eu tenho que tirar a criança da família, né? Quando ela já não tem. Quando que uma criança de 5 anos, uma criança de 1 ano e pouco vai estar seguro com uma de 9 que ainda não consegue cuidar nem dela, né? Então, assim, E aí, realmente se entra uma pessoa violenta dentro dessa casa, não tem pra onde faz ir, a né? festa, né, para eles, né? Sim. Assim, então, assim, a gente tem que proteger, sim. Se a mãe não está preocupada em proteger, às vezes não sei o que acontece com certas mães, sabe? Que existe. Uhum. Existe pai também, mas como a maioria das crianças ficam com as mães, não são todas. É igual eu falo, igual a questão do abuso tem com o menino,
a maioria é com menina, os filhos, a maioria estão com a mãe, sabe? Então, assim, a gente fala muito isso. Mas, assim, nós vamos tentar ajustar. Tem muita família que a gente ajustou, sim. Eu já retirei de uma mãe 7 filhos. Um dos primeiros, uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu entrei no conselho foi uma família que já era monitorada há muitos anos pelo conselho. E quando eu cheguei a abordar a situação, falei, não, não tem cabimento. Eu retirei 7 filhos da mãe de uma vez. E coloquei para uma prima, que a prima quis ficar, sabe? Aceitou ficar, um local protegido. E essa mãe já quis me bater e tal. Só que aconteceu? A gente ajustou a família. A mãe foi no conselho, a gente orientou ela. Você só vai ter seus filhos de volta assim, assim, assim. E aí a gente começou a fazer aquele acompanhamento. Hoje a gente vai lá na casa, os filhos não ficam nem na porta da rua. Sabe? Então, assim, às vezes é preciso, sim, sabe? Dar aquele choque naquela mãe. De realidade, né? Naquela família que seja, sabe? Então, é isso. O trabalho nosso não é fácil, sabe? É árduo mesmo. A Lúcia está no conselho tem 11 anos, o Elcio, acredito que tem uns 8, 9, que são os mais antigos, né? Eles falam que eles não acostumam com nada, sabe? Cada caso é uma coisa assim que eles ficam desorientados, sabe? Então, é isso. Já perguntaram se a gente tem acompanhamento psicológico. Eu não tenho, não. A gente tem buscar a Deus também para Deus tratar do nosso psicológico, que tem hora que afeta. Porque deve ver coisa muito feia, né? Eu vou estar deixando os telefones nos comentários do plantão e tudo, que se alguém quiser, agenda esse telefone, compartilha ele nas redes sociais também, nos grupos, sabe? Sim. Se alguém vê alguma situação, tem muita criança, sabe? Tem mãe que permite, sabe, que os companheiros agridem os filhos de forma assim muito agressiva mesmo, Violência, né? que é a violência física. Então, assim, vocês viram isso, não aceita não, gente. É muito doído, sabe? É muito doloroso. Eu acredito, assim, Denuncia. que se for de bater por correção, quem tem que fazer isso é o pai e a mãe, sabe? De uma forma que não seja exagerada, que é uma vara, né? Que até a Bíblia Sim. pede, assim, autoriza, né? A mãe pegar uma vara e bater. Sim. Então tá, Franciele, muito obrigada. Deixa pra gente os telefones aí nos comentários. Deus abençoe sua vida, sua família e que você continue Amém. trabalhando em prol das nossas crianças, tá bom? Deus abençoe a cada um que Amém. ficou Eu na live com a agradeço a gente até todos também. agora. Todos que ficaram com a gente, Deus abençoe e até a próxima. Sábado teremos tia Cleide falando com as crianças e logo após a noite, às 8 horas, a tia Dai vai falar com os adolescentes, tá? Sobre o mesmo assunto. Que Deus abençoe vocês. Fica com Deus. Tchau. Até a próxima. Tchau.